Estamos aqui de volta com o Dr. Celso Batello falando sobre homeopatia. Inclusive, antes de continuar, Celso, eu gostaria de passar a pergunta do Marcos Vinícius. Ele diz assim, tomar medicamentos homeopáticos sem receita ou sem prescrição faz mal? Olha, não é que faz mal, né? Primeiro... Mas pode não acertar também. Pode não acertar. E uma coisa que existe na homeopatia, ô Marcos, é você fazer o efeito do medicamento na pessoa. Entendeu? A gente só vai saber, o homeopata só vai saber mesmo se acertou o medicamento, ô Marcos, na segunda consulta, que eu já falei no programa anterior, que é a mais difícil de tudo. Né? Porque eventualmente você pode fazer efeito do medicamento em você mesmo e gerar sintomas, entendeu? Que não são seus. Que é o próprio princípio da homeopatia, que é a experimentação do medicamento no homem são. Então não convém. Não convém. É melhor que se pegue um bom homeopata, entendeu? Eu sou unicista, né? Quem não é unicista que me perdoe, mas eu acho que o medicamento tem que ser um único medicamento. Claro. Ver se agiu. Porque se é mais de um, você não sabe qual agiu. Porque a sacada do tratamento homeopático é o seguinte: se você acertou o medicamento, né, por exemplo, melhorou, parou de melhorar, você sobe a potência do remédio. Entendeu? De C2 para C3, por exemplo. Né? Se não melhorou nada, ou é um incurável ou você errou o medicamento homeopático. Pode acontecer. Então você tem que ter esses critérios todos para poder se orientar numa consulta homeopática, para que seja efetiva mesmo. Né? Doutor Celso, aqui no intervalo nós estávamos até conversando sobre a doença que você disse aqui em off, que está praticamente uma epidemia, que é o HPV. O HPV. E a homeopatia versus HPV? Então, tem. Um caminho? É assim, o Hahnemann, pai da homeopatia, ele classificou muito rapidamente assim, o que ele chamava de psora. Né? Psora é um estadiamento que o Hahnemann dizia que se instalava, ou se instala quando corta o cordão umbilical. Não é só o parto, é o cordão umbilical também. Né? E ali se instala a angústia existencial. Não é? E as manifestações das doenças são de pele. Ele fala que a psora é a mãe de todas as doenças. Agora, tem duas doenças que são sexualmente transmissíveis. A gonorreia, né? E a sífilis. A gonorreia, por exemplo, ela é um apanágio e o HPV de um estadiamento chamado cicose, né? Que eles chamavam doença do figo, que são justamente aquelas verrugas que nascem nos genitais, né? Ou em volta dos genitais. Não é? Então, eu costumo falar assim, 5 pessoas, por exemplo, vão lá à zona do meretrício e transam com homens ou mulher. 1 ou 2 pegam. O que significa isso? Ele estava totalmente predisposto a contrair ou a gonorreia ou o HPV. Não é? E a sífilis, mesma coisa. Não é? Então, a infecção do HPV é num terreno predisposto. E o Hahnemann, já 200 anos atrás, Beth, ele falava que existe uma relação, né, do HPV, por exemplo, com o câncer. Né? E ele colocava que não era só o câncer de colo de útero ou o câncer de pênis, eram alguns cânceres de modo geral. Por quê? Porque tem uma brecha aberta, vamos dizer assim, um terreno, toda uma predisposição para que isso aconteça. Você percebeu? Então, para o homeopata, uma gonorreia não é uma simples gonorreia. Né? Um HPV não é um simples HPV. A comparação que eu faço é o seguinte: se você toma uma mordida de um cachorro louco e está com raiva, com hidrofobia, né? A hidrofobia não é só onde ele mordeu, é no organismo como um todo. Se você contrai um HPV ou uma gonorreia, não é só no genital, entendeu? Todo o organismo está alterado nesse sentido. Puxa. Entendeu? Então é de fundamental importância que essa brecha seja fechada. Em paralelo com os procedimentos todos clássicos, não é? Para que as coisas que podem vir lá na frente não venham, ou possam ser evitadas. E eu
falo assim, na minha experiência de homeopatia, de alopatia, de medicina tradicional chinesa, de fitoterapia, a única coisa que fecha, que pode fechar, vamos colocar assim, a bem da verdade, essa brecha é o medicamento homeopático. Puxa, não é? Interessante. E você vê que a partir daí, se essa brecha não for fechada, Beth, mesmo com o desaparecimento lá... A pessoa vai estar sempre predisposta? Vai estar sempre predisposta e vai ter, assim, os outros comemorativos que não são bons, entendeu? Outros setores também do organismo vão adoecer. Porque não é, como eu falei, como uma mordida de um cão com hidrofobia, ela não está localizada onde ele mordeu. E o HPV também, entendeu? Então todo aquele terreno, toda aquela brecha, vai predispor a uma série imensa de outras doenças. De outras doenças que devem ser, você pode ver, a pessoa que já teve isso, se ela prestar bem atenção, ela vai ver que vários setores da vida dela podem ter mudado. Várias partes do organismo. A minha observação é essa, não é? Que ela pode estar contraindo outras doenças, outros e problemas. O Hahnemann falava assim, que começa a ter, por exemplo, uma hipertrofia, né? Então pode ter uma hipertrofia de próstata, uma hipertrofia de útero, hipertrofia de amígdala, né? Todo o SRE, que é o sistema retículo endotelial, ligado à defesa, ele vai ter que fazer uma hipertrofia. Entendeu? E nesse processo, os cânceres vêm porque alguma coisa fica descoberta ali. Então não é só o câncer genital. É o câncer do organismo como um todo. O Hahnemann já falou isso há 200 anos atrás. E a homeopatia vem favorecer... O Hahnemann, ele dizia que você tem que também na tua história, por isso que não é tão simples, né? Como disse o Márcio, na tua história, você tentar localizar em que estadiamento a pessoa está. Né? Se ele está numa destruição, se ele está numa hipertrofia, né? Ou se ele está, por exemplo, numa sífilis, né? que o Hahnemann... descreveu toda essa coisa da sífilis, mesmo antes da descoberta do treponema pallidum, que é o bicho lá, vamos dizer, da sífilis, né? Então, eu acho o seguinte, Beth, na minha percepção, tem que se juntar tudo isso em algum momento, né? Parar com essa bobagem, né? Do próprio homeopata, às vezes, de achar que tal coisa é assim, ou a bobagem do próprio alopata, entre aspas, ele explicou, achar que a homeopatia é uma coisa que não funciona, não é? Há que se somar isso. No mínimo é inteligente isso, não é? Que se junte essas coisas. No mínimo é inteligente. Eu percebo assim que hoje a classe médica está muito mais acessível, partindo mais dos médicos mesmo, essa aproximação com o seu paciente. Eu sinto que mudou muito. Né? Vou falar uma coisa para você, viu? Isso que se fala hoje, né? Essa aproximação, você pode dizer que é graças à homeopatia. É lógico, Beth. Lógico. Porque a história homeopática é uma história onde você tem que estabelecer ali um approach, né? Um feedback com o paciente. Agora, não é só também, viu, Beth? Isso que vai curar a história. Uma vez encontrei até ele faleceu, um psicoterapeuta famoso, ele falou, o paciente homeopático ele cura pela história. Eu falei, e por que você, numa história só psicanalista, você não resolve tudo isso? Não, também numa vez só. Porque a sua história deve ser mais profunda que a minha. Eu falei, né? Eu falei, se resolve, lógico que pela história, mas pelo medicamento. Claro. E olha, Beth, outra coisa, não precisa ter fé, não, essa história de que precisa acreditar, não é verdade. Não é verdade. O medicamento age mesmo né? E você vê esse trabalho na USP aí da diluição que eles estão fazendo do leite, por exemplo. Nossa, fantástico. É um aspecto, isso chama-se isopatia. Quem quiser vai ver o seu programa anterior, iso é igual, né? Então é a cura pelo igual. O leite, né? Só que diluído. Fantástico. Não, entendeu? As pessoas, a gente tem que fazer essa ligação. Para o bem das pessoas, entendeu? Doa quem doer, não é? Tem que fazer essa ligação. Mas nós vamos estar falando muitas outras vezes, se Deus quiser, sobre homeopatia e tirar outras dúvidas que com certeza
Eu tinha aqui até anotado algumas perguntas que eu iria fazer a você, mas infelizmente não dá tempo. Mas no próximo programa, talvez a gente até volte a falar sobre homeopatia e resgatar. Porque a homeopatia, até um tempo atrás, estava em alta. Não sei, eu sinto que ela deu uma queda. Tem todo um trabalho nisso, né, Beth? Tem todo um interesse muito grande de por trás disso, não é? Você sabe, eu absolutamente, eu não sou contra aos progressos da medicina. Da medicina não, da farmacologia, né, da coisa, pelo contrário. Claro. Eu acho que tem que usar tudo isso, mas também daí a gente aceitar que detratem a homeopatia não dá, né? Não dá, né, Celso? Olha, Beth, no meu site tem um livro lá chamado Homeopatia versus Alopatia. Ele está disponibilizado gratuitamente. Opa. Eu acho que ali, sabe, está muito bom para o leigo entender o que é homeopatia. É www.batelo.med.br. É med, né, de médico.br, www.batelo.med.br. Lá você tem o livro disponibilizado gratuitamente no site Dr. Celso, Homeopatia versus Alopatia. E tranquilo, a pessoa que lê é uma linguagem coloquial, né, e vai entender perfeitamente bem o que a gente está falando aqui. Muito bom. Muito obrigada, doutor Celso. Obrigado mais você, uma Beth. vez. Obrigado assim, você. Você realmente é o nosso Drauzio Varela aqui do ABC. Obrigado. Drauzio Varela caipira. 4990-9868. 4990-9868 é o telefone do consultório. Gente, quero só lembrar do ambulatório, todas as quintas-feiras na Nirvana. É 1 quilo de alimento não perecível. Lá você vai receber reiki, terapias, cromoterapia, cura prânica, inteiramente gratuito. Quero agradecer a Boutique Quixô, que é a boutique que me veste aqui no programa, 443822493, Rua Eduardo Monteiro 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Vou parando por aqui, agradecendo a audiência, volto sexta-feira com outros profissionais, outros assuntos totalmente diferentes, sempre visando autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Fiquem com Deus e até sexta.